Bom, na aula de hoje iremos falar um pouco das funções dia de trabalho ponto INTL, dia de trabalho total e dia de trabalho total ponto INTL. Pronto. Aqui no caso eu tenho um banco de dados, data, dia da semana e feriados, referente aos feriados nacionais. Aqui na função dia de trabalho, você pode digitar tudo junto, dia de trabalho. Vai aparecer que nessa função vão ter 3 etapas. Primeiro, ele vai pedir o dia de trabalho inicial, que no caso eu vou colocar aqui como maneira didática, 1/1 de 2020. Quantos dias trabalhados? Porque essa função ela vai gerar uma data. Quantos dias quantos dias trabalhados eu quero, com exceção do final de semana e exceção dos feriados. Aqui no caso é um cronograma. Por exemplo, em uma obra, a obra, digamos, tem duração de 60 dias, uma pequena obra. Quantos dias, tirando os feriados e o final de semana, eu tenho para que seja gerada uma data? Essa função dia de trabalho vai gerar uma data. Por exemplo, eu selecionei data inicial, coloquei 60 dias. Qual é a data daqui 60 dias, tirando os feriados e tirando o final de semana? Vai ser. Então, selecionei primeiro aqui a data inicial, como a primeira etapa da função. Ponto e vírgula, a segunda etapa da função, diz que o trabalho vai durar 60 dias. Eu digito 60 dias. E quais são os feriados? No caso, eu vou selecionar logo os feriados do ano completo para gerar dados. Fechei o parênteses, aperto o Enter, será gerado uma data. 60 dias trabalhados, tirando final de semana e feriados, vai gerar, a partir da data 1/1, vai ser 27/3. E essa função, dia de trabalho.intl. Você vai digitar dia de trabalho intl. Você vai colocar data inicial. Ele vai praticamente ter o mesmo objetivo, mas com um passo a passo um pouco maior. Porque aqui você vai conseguir visualizar o fim de semana. Aqui, primeira etapa, data inicial, 1/1 de 2020, digamos. Dias trabalhados, vou colocar 60 dias. Ponto e vírgula. Terceira etapa, fim de semana. E aí? Vai ter algumas opções. Fim de semana pode ser sábado e domingo, domingo ou segunda, entre outras. Somente domingo, somente segunda. Esse fim de semana pode ser, digamos, folga de um determinado funcionário ou de uma determinada empresa. No caso, dia trabalhado, eu posso dizer que somente domingo, se um funcionário tiver a folga somente no domingo, e assim sucessivamente. Então, eu vou colocar sábado e domingo como a primeira opção. E nos feriados, você selecionar os dados. Observe que gerou a mesma data. Entretanto, essa opção dia de trabalho, eu não vou poder colocar somente domingo, somente segunda, essa opção, somente no dia de trabalho por inteiro. Eu venho aqui, ele vai, nessa terceira etapa da fórmula, ele vai me mostrar algumas opções. Aqui no caso, dia de trabalho, eu irei utilizar se for um dia de trabalho, digamos, como é da maioria dos casos, de segunda a sexta. Se tiver exceções, eu já tenho que ir para as formas de trabalho.intl. Aí, na terceira etapa, eu vou fazer a mesma função, né? No caso, na primeira etapa, data inicial, os dias trabalhados. Aí, no caso, vem o fim de semana, a terceira etapa, que é diferencial, aonde eu vou poder escolher se é sábado e domingo ou as demais opções. Apertei Enter, como eu dei as mesmas informações, foi gerado os mesmos dias. Observação. Para ser gerado
e uma data, a célula tem que estar marcada com um número em formatação de data. Porque se eu colocar no geral, vai aparecer um valor numérico. Mas se eu coloquei em data, aqui no caso, data completa, apareceu sexta-feira, 27 de março de 2020. Por quê? Porque a minha formatação, quando eu venho aqui em números, seleciono, já está, no caso, minha célula formatada já está nesse formato. Eu quero que seja 14/3/2012. Como tivesse aqui, é um exemplo. Tivesse nesse formato, não vai alterar a data. Eu quero como tivesse nesse exemplo aqui, superior. Então, clico OK e a minha célula está formatada. Observe que, geralmente, você pode fazer e pode gerar um erro, e esse erro justamente está porque o seu número não está em data. O dia de trabalho total e o dia de trabalho total por inteiro tem a mesma finalidade. Entretanto, eu quero saber quantos dias, eu quero saber um valor numérico. Como eu quero saber um valor numérico, a minha célula tem que estar em um valor geral. Eu não preciso deixar em datas, como o dia de trabalho, porque aqui no caso vai ser gerado uma data. Então, dia de trabalho total igual, vou colocar essa função. Aqui no caso vai pedir data inicial, cliquei na data inicial, vai pedir uma data final. Como eu já sei a data final, por maneira didática, 27/3, selecionei a data final. Vai pedir o intervalo de feriados, coloquei o intervalo de feriados do ano, Enter. Deu 60 dias. Observe que o dia de trabalho não vai ter a opção colocar somente no domingo, ou somente no sábado, ou somente na segunda. Não, já vai vir pré-estabelecido que os dias úteis são de segunda até sexta-feira. Aqui no caso, dia de trabalho total.intl, eu vou colocar essa função, dia de trabalho, tudo junto, intl, abro parênteses, vai pedir a data inicial, como no caso das demais, vai pedir a data final, assim como foi no dia de trabalho total, que eu já tenho o valor da data final, vai pedir o fim de semana, assim como foi no dia de trabalho.intl, sem ser o total. Ele vai colocar aqui no fim de semana, eu vou deixar sábado e domingo, mas se você observar, há inúmeras possibilidades. Aqui fim de semana, cliquei em fim de semana, coloquei vai aparecer aqui, sábado, domingo, segunda, entre outras finalidades, assim como está nessa função também. Coloco ponto e vírgula, vou para a terceira etapa. A terceira etapa vai pedir a tabela dos feriados. E eu já tenho a tabela dos feriados de ano de 2020. Selecionei tudo, volto, fecho parênteses para terminar essa função, Enter. Observou que função dia de trabalho, como dia de trabalho.ntl, vai gerar, é ideal para gerar datas. A função dia de trabalho total, com dia de trabalho total.ntl, é ideal para gerar e vai gerar números. Aqui no caso, no dia de trabalho, já vai estar lá pré-estabelecido 2 dias da semana, sendo sábado e domingo, não trabalhados. Já no dia de trabalho inteiro, INTL, ele vai ser escolhido. Eu posso colocar somente domingo, somente na segunda. Tem uma precisão maior. São praticamente, vão dar os mesmos resultados se depender desse fim de semana. Se coincidir, se for sábado e domingo. Se não, vai gerar resultados diferentes. No caso de trabalho.intl, é um trabalho mais preciso, porque eu posso mudar essa variável do somente sábado, somente domingo, entre outros dias. Pronto, a finalidade da nossa aula foi esclarecer essas dúvidas. Entendemos que esse dia de trabalho
é muito parecido, mas tem algumas peculiaridades e aonde cada um é melhor adequado. Não se confunda que de trabalho.ntl tem que estar lá formatado como data. Aqui também, para gerar esses valores como números, você vai colocar em geral. É muito comum ter alguns erros, justamente por falta de atenção nesse detalhe.